Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Eu já inicio esse segundo bloco falando com a Carolina Pimentel. Carol, você traz para a gente informações a respeito de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre um imbróglio ali, uma confusão que estava sobre quem tinha competência para determinar ali sobre a extradição, o pedido de extradição de um empresário brasileiro que está em Portugal e que está todo enrolado na Lava Jato, né? Mariana, esse impasse judicial é a respeito da extradição do empresário Raul Schmidt Felipe Júnior e deve ser resolvido pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Esse empresário ele teve a prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, no âmbito da Operação Lava Jato. Moro também pediu a extradição dele de Portugal, onde Schmidt mora e tem cidadania. No entanto, uma liminar foi concedida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região para suspender o processo de extradição, o que provocou uma nova decisão de Sérgio Moro contrária do tribunal para retomar as negociações com Portugal para a vinda do empresário ao Brasil. Esse episódio provocou uma troca de críticas entre o juiz da Lava Jato e o desembargador do TRF1, Ney Belo, sobre quem tem a competência para julgar esse caso. Agora, o ministro do STJ, Sérgio Cuquina, suspendeu todas as decisões sobre o caso, pelo menos até o julgamento final do conflito de competências por parte da primeira sessão do STJ. Na Lava Jato, Raul Schmidt responde pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O empresário é investigado pelo pagamento de propina a ex-diretores da Petrobras. Volto com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E ainda falando sobre essa pauta do Poder Judiciário, esta semana o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento sobre a extensão do foro privilegiado, se ele vale para casos cometidos antes do exercício do mandato. A Jéssica Gonçalves, lá na Rádio Nacional, né, Jéssica? Quem vai explicar melhor isso para a gente, né? É sim, Mari. Até agora, a maioria é de 8 votos a favor de que os parlamentares só podem responder a processo na Corte se as infrações penais ocorreram por causa da função e foram cometidas durante o mandato. Caso contrário, os processos devem ser remetidos para a primeira instância da Justiça. O julgamento começou em maio do ano passado e foi interrompido por 2 pedidos de vista dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Além desses 2, faltam ainda os votos dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Mas esses ministros que já votaram ainda podem mudar de posição e alterar o voto se quiserem. Confira então alguns números sobre foro privilegiado no Brasil. Aproximadamente 38.400 pessoas têm foro privilegiado na esfera federal. Nos estados, DF e municípios, são cerca de 16 mil pessoas. São quase 55 mil autoridades com foro privilegiado no Brasil. Entre elas estão os parlamentares, os governadores, ministros, o presidente da República e os membros do Judiciário, de Tribunais de Conta e do Ministério Público. Os dados são do estudo Supremo em Números, da FGV, e da Consultoria Legislativa do Senado. Esse estudo afirma que o tempo de tramitação de uma ação penal no Supremo passou de 65 dias em 2002 para 1.377 dias em 2016. O caso que voltará a julgamento nesta quarta-feira envolve a restrição de foro do atual prefeito de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Marcos da Rocha Mendes. Ele chegou a ser empossado como suplente do deputado cassado Eduardo Cunha, mas renunciou ao mandato parlamentar para assumir o cargo no município. O prefeito respondia a uma ação penal no STF por suposta compra de votos, mas por causa da posse no Executivo Municipal, o processo foi remetido para a Justiça. Na última terça-feira, Mendes teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mari. Obrigada, Jéssica Gonçalves. A gente lembra que ainda sobre essa questão do foro privilegiado, existe uma proposta de emenda à Constituição para acabar com o foro, que está em tramitação no Congresso. Já foi aprovada no Senado, está parada na Câmara, mas o Congresso não pode votar emendas constitucionais nesse momento de intervenção no Rio de Janeiro. Ainda também, a gente lembra que o próprio Congresso, esta semana também, vai se reunir na quarta-feira para votar ali, deputados e senadores em sessão conjunta, aquele projeto de lei que
libera recursos para que o governo brasileiro possa honrar aí com compromissos que ele avalizou ali relativos ao governo da Venezuela. E por falar em Venezuela, volto a falar com a Jéssica Gonçalves, né, Jéssica? Você tem informações para a gente? Está chegando apoio aí do Exército Brasileiro lá em Roraima, justamente para ajudar ali naquela crise dos venezuelanos, né? É verdade. Até a próxima quinta-feira chega em Boa Vista o comboio de viaturas do Exército que serão utilizadas na força-tarefa humanitária da Operação Acolhida. O comboio que partiu do Rio de Janeiro chegou a Manaus no fim de semana e está a caminho de Roraima para apoiar a assistência aos imigrantes venezuelanos. No total, são 15 viaturas, entre carretas, vans e ambulâncias, além de material de escritório e militares que fazem parte desse apoio. A Operação Acolhida foi desencadeada pelo Ministério da Defesa em março deste ano. A Prefeitura de Boa Vista calcula que cerca de 40 mil venezuelanos estejam na cidade por causa da crise política e econômica do país vizinho. O Ministério da Defesa, com apoio da Organização das Nações Unidas, a ONU, tem buscado outros estados em condições de receber os imigrantes. Nas últimas semanas, as chuvas agravaram a situação dos abrigados em praças públicas de Boa Vista. Outra preocupação é com doenças como sarampo e malária, que aumentaram na população imigrante local. As ações de imunização foram reforçadas e também vão contar com o apoio das viaturas militares que chegam a Boa Vista essa semana. Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, hoje é véspera, né, do Dia do Trabalhador e o Conversa com Rosiane Kennedy, que vai ao ar hoje à noite, às 9h15 da noite, é justamente com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins. Acompanhe um trechinho do que vai acontecer hoje. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o paulistano Ives Gandra Filho esteve na presidência do TST nos últimos 2 anos, com mais de 30 anos dedicados à Justiça do Trabalho. Em seu gabinete, não cobra horário dos servidores e adota práticas modernas como produtividade e alcance de metas. Sua biografia está ligada ao magistrado e à vida religiosa. Ives Gandra Filho tem várias obras jurídicas publicadas. Nesta conversa, ele fala sobre os impactos da reforma trabalhista no país nas mudanças no número de processos recebidos pelo TST e a dedicação espiritual que leva para a vida e para o trabalho. O que nós tivemos? Já um impacto positivo na sociedade. Por um lado, aumenta o nível de emprego, porque as empresas se sentem mais seguras para contratar, e, por outro lado, uma redução substancial do número de ações. Tanto que, em muitos estados, até 60% do número de ações diminuiu. Por quê? Porque agora o processo é um processo responsável. Olha, a gente vai caminhando aqui para o encerramento do nosso noticiário, mas eu te lembro que todas essas notícias que você acompanha aqui hoje, você acessa lá em agenciabrasil.ebc.com.br e também nos noticiários da Rádio Nacional e aqui da TV Brasil. Algumas das coisas que você também confere lá em Agência Brasil é: defesa de Azeredo recorre de condenação em segunda instância e empregos informais representam mais de 60% das vagas em todo o mundo. Amanhã a gente não tem nos Corredores do Poder, mas você fica com reprise do Conversa com Rosiane Kennedy. A gente se vê aqui de novo na quarta-feira. Até lá!